Olá, nesse vídeo eu e meu colega Wellington vamos falar sobre o pavilhão Ahad Al Karama, que fica localizado em Abu Dhabi. Urban Art Projects e B. Hope Roberts, ele busca exemplificar o poder da fusão entre a arte e a arquitetura, transmitindo sentido e emoção e criando um espaço de reflexão, serenidade e significância para sua nação. O Ahad Al Karama quer dizer Oásis da Dignidade em árabe. Ele é um parque que fica ao lado da principal mesquita do país e possui diversas estruturas, como um memorial, um pavilhão de honra, um oásis, um anfiteatro e também um centro de visitantes, além de espaços de estar e lazer. Por conta da grande extensão, ele possui vários acessos, sendo o principal deles na parte baixa da imagem, que fica localizado diretamente em frente à entrada da mesquita. O parque possui diversas rotas de acesso aos edifícios que, além de fornecerem acessos, proporcionam visuais tanto do parque quanto da mesquita. Como não há edifícios no entorno, as estruturas do parque se destacam na paisagem, juntamente com a grande mesquita, mas não competindo com ela, visto que os materiais utilizados no parque ornam muito bem com os utilizados na mesquita. Os sólidos altos e esbeltos que compõem o monumento conferem sensação de grandeza e horizontalidade, além de provocar no espectador um senso de humildade. Mas, por outro lado, as escritas presentes nos painéis instigam o espectador a tocar e a ler, despertando a sua curiosidade. A cor escura traz sobriedade e contrasta com os tons claros do entorno. Já a repetição dos sólidos, que parecem se apoiar uns aos outros ao longo da obra, em diferentes angulações, confere movimento e ritmo ao conjunto. As cores claras do pavilhão de honra harmonizam com o entorno e trazem leveza ao conjunto. A cobertura, inspirada na arquitetura vernacular da região, remete também aos painéis do movimento, juntamente com as placas de vidro do interior. A integração com o exterior se dá através da entrada de luz e das grandes aberturas presentes no teto. As plantas do monumento e do pavilhão de honra são totalmente diferentes, sendo a do monumento em sistema linear, em sistema circular radial com acesso único e centralizado. Quanto aos materiais utilizados, a gente tem basicamente dois grupos, os leves e os pesados. Os pesados são, principalmente, as carrocerias de veículos blindados recuperados da guerra, que foram utilizadas para revestir a parte interna do pavilhão de honra e que possuem os nomes e as datas de mortes dos soldados da guerra, conferindo sobriedade, brutalidade e austeridade para a obra. E as placas de alumínio escuro que compõem o monumento e que também trazem sobriedade, uma certa frieza e uma grande solidez para a obra. Por outro lado, o vidro possibilita maior entrada de luz e confere leveza ao conjunto. A sua translucidez possibilita que as passagens do Alcorão gravadas nele sejam vistas de qualquer lado do pavilhão. As fontes de água nos inspiram simplicidade e pureza, além de dar uma fluidez para o conjunto. Além disso, as visuais dos monumentos do entorno criadas nelas são únicas. As aberturas presentes na cobertura do pavilhão de honra proporcionam muito mais do que iluminação e ventilação. Elas conferem plasticidade à obra, além de permitir um jogo de luz e sombra conforme a passagem do dia e as visuais do entorno e do céu ao visitante. Bom, agora sobre a estrutura. Os monumentos eles são 31 placas que possuem estrutura metálica para sustentação e são revestidos com alumínio. Já o centro de visitantes ele possui uma estrutura revestida com travertino, que foi enviado da Turquia. E o anfiteatro, que fica localizado na rua, ele possui uma estrutura metálica aparente, sustentando a cobertura. O pavilhão de honra ele é uma estrutura sólida semelhante a um polígono, composto por uma parede interna circular coberta por placas de alumínio. Todo esse alumínio, que foi usado tanto nos monumentos quanto no pavilhão de honra, ele foi recuperado dos tanques usados em serviço no exército dos Emirados Árabes Unidos. A cobertura do pavilhão de honra ela é composta por 8 lajes. Elas são todas revestidas,
sendo que a oitava representa militares e mulheres, e as outras 7 simbolizam o número de emirados no país. Agora sobre a luz natural e ventilação. Por ser um espaço muito aberto, a grande incidência de luz natural. Como não há grandes edifícios por perto, nos dias de sol todo o complexo ele é iluminado. No pavilhão de honra, a iluminação no teto fazendo com que haja reflexos do sol dentro do ambiente. E como o espaço é aberto, há também a ventilação cruzada. Todos os espaços são bem ventilados e iluminados. Por se tratar de um grande espaço, a circulação dentro do Arhat al-Karama se dá de forma muito livre. Os fluxos eles estão marcados pela linha verde, os acessos são marcados pela seta azul e a seta laranja ela indica o lado que se dá a entrada nos edifícios. O lugar ele é muito plano, então um dos acessos que contrasta com isso é o acesso do centro de visitantes, que se dá por uma escada. Para nós, a ideia arquitetônica que se parece mais forte na construção são os monumentos inclinados revestidos com placas de alumínio. Acredito que seja tão grandioso por causa da quantidade e também pela simbologia, já que o design inclinado da estrutura é usado para denotar a solidariedade, unidade e os valores mútuos da nação. A gente percebeu o conceito como uma arquitetura que inspira emoções e sensações, entre elas o respeito, a paz e a esperança, sendo um símbolo e uma lembrança constante de luta e de honra a seus cidadãos.